Oi pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vai ser um mystery vlog, então eu vou estudar agora em tempo real. São 9h01 exatamente. Então vou mostrar o que temos para fazer hoje, o cronograma aqui do que dá para fazer hoje. Mais tarde eu vou sair, então não vai ser um dia inteiro estudo, então eu coloquei coisas que dá para terminar agora na parte da manhã, tem que dar. Então eu vou mostrar agora, eu vou mudar o celular para vocês verem, só um minuto. Aqui está o planner, a data tá errada porque eu tô usando o planner do ano passado, mas eu coloquei aqui dia 10, domingo, e a tarefa é a seguinte: traduzir algumas palavrinhas do conto que eu não conheço, depois ler o conto novamente com essas palavras traduzidas, né, e ver se foi absorvido o que tinha para ser absorvido, e depois ler um texto, um estudo sobre a arte de vanguarda. Ele é um pouquinho grande, aqui o material. Eu já comecei a ler ele, mas foi só o início. Este é o texto. Certo? E ele é um pouquinho grande, por isso que vão ser só essas leituras hoje na parte da manhã. Porque senão não vai dar na parte da manhã, porque não é apenas ler, né? Você tem que absorver, fazer anotações. Vai ser uma leitura ativa, então tem que parar um pouquinho para pensar. E esse é o conto O Barril de Amontillado, de Edgar Allan Poe, que eu já li umas 3 vezes, mas temos que absorver tudinho. Como é conto, cada palavra importa, né? Então não é apenas ler, como qualquer texto que for ler, não é apenas ler, né? Você tem que absorver e criar opiniões e pensar sobre. Então vai ser essa manhã, 9h05 no momento, domingo 10 de março aqui. Então vamos lá. Animação, né? Animada totalmente. Mentira, são 10 de manhã. Mas vamos lá. Então, aqui são as post-its. Como é uma leitura ativa, preciso fazer anotações para ver uns termos ou coisas para ver se eu tô entendendo. Marca-textos, eu faço assim, eu coloco atrás do marca-texto o que ele significa, a cor. Porque depois que eu for retornar aquele texto, eu tenho um olhar mais focado no que eu tenho que focar, né? Porque eu grifo bastante. Então, se eu grifar, por exemplo, só de amarelo, eu vou ter que ler o texto de novo, porque várias partes vão estar grifadas. Então, por isso que eu uso cores diferentes, porque eu já sei o que eu tenho que olhar. Quando é uma leitura rápida, que eu não tenho muito tempo para ler tudo de novo, então já fica focado no que tem que focar. Então, esse tom de laranja aqui, ele, pastel, né? Ele é o principal, ou seja, coisas principais. Termos principais, só o principal. Esse verde eu coloquei como detalhes. Detalhes. Então, coisas a mais do que o principal, mas que são importantes ainda, não são coisas que eu poderia deixar de lado. E além desse, tem também o roxinho, que é para citação. Então, coisas que podem ser citadas. No caso, não vai ter nada para citação, porque é um texto teórico de estudos, então não tem nada para citação, certo? Então, como eu já disse, eu já comecei o texto, tá aqui, já fiz até uma anotação. Ele fala sobre as vanguardas europeias, mas explicando o que era considerado arte até então,
o que a vanguarda queria, né, pretendia em relação àquilo que já estava estabelecido como arte, sabe? E um instituto de arte que a vanguarda queria, de uma certa forma, romper, né? Então é sobre isso que fala, dos anos 1922, por aí, né? A Semana da Arte Moderna, e é sobre isso. Então, eu já comecei, e até então, só tem termos aqui que a vanguarda queria destruir o que eram chamados de arte redonda, ou seja, uma arte de uma unidade, apesar do dadaísmo tentar romper com essa unidade, mas não é que a vanguarda não acreditava que poderia haver uma unidade, mas não apenas unidade. É tipo isso. Um pouco confuso. É que tá confuso ainda, por isso que fazer as anotações e passar para as minhas palavras, para quando eu ler, isso significa isso, porque eu já pensei nisso, então é isso. Tá? Então é assim que eu faço. Ok, eu vou continuar aqui com o marca-texto de principal e o da citação pertinhos. E vou ler um pouquinho. Colocar uma música nessa parte, né, pra não ficar chato. Aqui tá falando sobre as obras de Duchamp, naquele período, como que era, né, a provocação em relação ao que é a arte. Se eu colocar algo que nunca foi olhado como arte num museu, vai ser arte. E essa provocação.
Agora é sobre isso que tá falando. A provocação de Duchamp gente, dirige-se contra a instituição social da arte em geral. E já que a obra de arte pertence a essa instituição, o ataque também a afeta. Então, um ataque à instituição arte. A arte vanguarda, ela foi tão importante que eles estão ressaltando, o autor está ressaltando que a arte hoje, ela pode ser nomeada como o que existe hoje é arte pós-vanguarda, pelo marco que foi a Semana de Arte Moderna e tudo mais. Eu vou parar por aqui a leitura. Eu vou continuar após, né? Mas senão eu vou ficar apenas lendo. E agora a gente vai passar para o conto. O Barril de Amontilhado, do Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe, ele tem vários contos, né? Muitos, muito interessantes, alguns que dá medo até. E eu já havia lido esse texto em uma outra matéria, esse conto em uma outra matéria, de introdução aos estudos literários no segundo semestre do ano passado. E agora eu tenho que ler para o inglês. Então, eu já li, é sobre é sobre um amigo que tá se vingando, né? Mas é muito mais do que isso. É bem Poe. Tim, 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 pam, pam. Então é isso, pessoal. Essa foi minha manhã de estudo. E ela vai continuar, mas eu vou parar por aqui, porque como é em tempo real, eu vou ficar aqui horas. Então esses 10 minutinhos estão mais do que 10 minutos, né? Já é o suficiente, mas vai ser isso que eu vou fazer. E vou concluir aquele cronograma, aquele planejamento. Então, até logo!